Meu testemunho de fé, parte 3. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. Versão NVI. Nesse terceiro vídeo, eu quero abrir alguns parênteses, pois chegamos em um momento muito importante da história, que foi o período da minha primeira internação. É importante destacar os fatos que serão relatados, pois eles visam explicar o porquê a confiança que eu tenho em Deus é tão sólida. Mas agora eu vou reforçar os meus pedidos. Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para você saber que há um novo vídeo no canal. Compartilhe com os seus amigos e parentes. É certo que alguém próximo pode estar precisando de uma pílula de esperança e esse é o lugar certo para conseguir. Voltando ao vídeo, eu veria o Dr. Paulo no dia seguinte, mas eu preciso retomar algumas lembranças que eu tive durante essa semana, enquanto pensava no conteúdo desse terceiro vídeo. Então deixa eu falar um pouco mais de mim. Vocês já sabem um pouco da minha família, da minha profissão, mas eu quero falar também da minha fé. Hoje eu tenho 44 anos de idade, mas eu encontrei Jesus Cristo aos 19 anos, quando minha mãe orava e intercedia por mim e pelos meus irmãos. Hoje, todos nós servimos a Deus, inclusive o meu pai. Por que estou falando isso? Porque eu tive um livramento de morte. Pode parecer simples agora eu falando, mas tudo o que aconteceu foi muito dramático. Em todos esses anos, eu nunca deixei de confiar em Deus e no sangue de Jesus. Quando eu comecei a sentir os sintomas, eu estava congregando na Supernatural Church, uma igreja viva, cheia de alvos e metas, para nos elevar a um nível mais alto de fé. Nesse período, eu era acompanhado pelo pastor Heber Arcanjo. E seria muita ingratidão da minha parte não falar dele e da sua esposa, a pastora Renata, nesse testemunho. O pastor Heber e eu não tínhamos ideia da gravidade da situação. Por ocasião de tudo o que estava ocorrendo e devido a estar me sentindo fraco e febril, eu perdi alguma das reuniões que tínhamos com o pastor toda semana. Mas houve uma em que ele me chamou e disse que não era bom que eu ficasse tanto tempo sem participar da comunhão com os irmãos e que ele queria me ver naquela noite. Nem que ele apenas fizesse uma oração por mim e me liberasse em seguida. No grupo do pastor Heber, nós éramos 12 casais, liderados por ele e sua esposa. E nos reuníamos todos os domingos à noite, porque nós participávamos dos cultos na parte da manhã. Mas a minha rotina estava toda desfigurada, por conta dos sintomas que eu já relatei, principalmente a febre, as dores e o cansaço. Mas naquele domingo foi diferente. Foi como se o pastor estivesse sentindo algo. Ele teve alguma revelação do Espírito Santo e, incomodado, ele me fez ir até a reunião naquela noite. E foi exatamente o domingo em que eu passei pelos eventos citados no vídeo anterior. Por isso, eu achei interessante trazer esse relato para esse vídeo. O pastor orou por mim, repreendeu o espírito da morte e da doença e me liberou. Ele queria me ver por conta do incômodo que ele estava sentindo. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho para me deitar e descansar. Assim que eu terminei o banho, aconteceu algo muito estranho, muito desagradável e preocupante. Eu senti um sangue escorrendo nas minhas pernas. Quando eu descobri de onde vinha,
eu fiquei com muito medo. Eu estava sangrando do meu saco escrotal. Um vaso se rompeu, talvez no momento em que eu estava me enxugando, e fiquei desesperado. Chamei a Susana para me ajudar e com um maço de algodão eu fiquei tentando conter o sangramento, que demorou bastante tempo. O algodão ficou encharcado. Os meus testículos estavam inchados e doloridos. Eu quero falar que todos no grupo do pastor Heber são meus amigos de coração. Mas por gratidão, eu quero mencionar os nomes de alguns deles, pois eles estiveram comigo lado a lado em muitos dos eventos seguintes. E eu quero abrir esse espaço de agradecimento ao Edmar e à Alessandra, sua esposa, ao Wendel, ao Rai e à Rosângela, sua esposa, ao Adriano e à Jo, sua esposa, ao Márcio e ao Jimmy. Não que os outros não foram importantes, mas eles tiveram uma preocupação a mais e, além de me sustentar em oração, também estiveram no hospital comigo e até passaram a noite por lá, como o Edmar e o Wendel. Mas de coração eu quero sempre agradecer a todos eles. Até hoje nós somos amigos e todos são muito queridos por mim e pela minha esposa. Voltando, tudo isso ocorreu na semana em que eu fui me consultar com o Dr. Paulo. E esse é exatamente o momento em que fechamos o vídeo anterior. Cheguei ao hospital naquela sexta-feira, dia 11 de novembro de 2016. Era bem cedo. Então, o doutor, muito tranquilo e gentil, pediu que eu lhe explicasse tudo o que estava sentindo até aquele momento. Primeiro, ele foi anotando tudo o que eu relatava para ele. E quando eu mencionei o sangramento que eu sofri no último domingo, então ele pediu para me examinar. Ele começou me apalpando o pescoço e as axilas. Então me perguntou há quanto tempo eu estava com tantas ínguas. Pessoal, pode parecer estranho, mas até aquele instante, nem a Susana e nem eu tinha percebido qualquer íngua. Na verdade, os médicos chamam de linfonodos. Então, eu respondi a ele que ainda não tinha percebido. E ele foi me mostrando os vários pontos do meu corpo onde as ínguas eram evidentes. E eu fui ficando com medo. Ele voltou para a mesa e fez mais anotações. Eu havia levado todos os exames que eu tinha em mãos. Falei sobre os pedidos da doutora Daniele e o que eu tinha conseguido fazer até aquele dia. Perguntei a ele se tinha alguma ideia do que estava acontecendo. Mas o doutor, muito sensato e responsável, virou para mim e disse: "Você se importa de ficar aqui no hospital para que possamos fazer os exames necessários e descobrir o que você tem? Pelo PCR e demais exames, o que dá para perceber é que você está sofrendo de uma doença autoimune. Podem ser várias coisas, mas só uma biópsia pode dizer exatamente do que se trata. Eu sugiro que você fique aqui no hospital." Eu aceitei na hora, porque naquele momento eu estava com muito medo. A minha cabeça estava um turbilhão. Problemas na escola não resolvidos, aqueles sintomas me torturando dia após dia. Eu estava uns 15 quilos mais magro e na lembrança aquela sensação de morte do meio da semana. E agora estava dando entrada no hospital para ficar internado por tempo indeterminado. E, sabendo que estava com ínguas ou linfonodos,
espalhados pelo corpo todo, eu não vou mentir para vocês. Eu estava com muito medo, tomado de tristeza e sem certeza alguma se eu escaparia ileso daquela situação. Bem, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava apresentar todos os fatos que eu mencionei. O que ocorreu durante o período em que eu fiquei internado, a gratidão pelos meus amigos. E eu vou contar tudo para vocês no próximo vídeo. Por isso, não percam o episódio 4 na semana que vem. Te aguardo aqui no canal Pílula de Esperança, o canal que te enche de fé e de esperança. Então, não se esqueça de fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações, pois assim o YouTube entende que o conteúdo tem relevância e te avisa sempre que um novo vídeo é lançado. O seu like também é muito importante para o crescimento do canal. Me siga também no Instagram, no perfil Pílula de Esperança. O link está disponível aqui no YouTube. E se você gosta do trabalho que eu estou fazendo, compartilhe esse vídeo e esse canal com seus amigos. Eu te garanto que todos vão receber uma pílula de esperança, de motivação e ânimo. Que Deus abençoe a sua vida.